É fato que passamos por decepções de todos os tipos, no trabalho, nos relacionamentos e principalmente dentro das igrejas, principalmente no meio cristão. E isso certamente já aconteceu com todos nós. A história nos diz no livro de Juízes, antes do livro de Samuel, o livro que antecede o livro de Samuel, que o povo de Deus viveu muito tempo sem nenhum rei. E por isso, vários momentos terríveis com o povo aconteceram. E o último versículo do último capítulo de Juízes termina: não havia rei naqueles dias. Então o povo estava saturado de não ter um rei. Então começa o livro de Samuel. Então Samuel é chamado, se torna profeta e Deus manda ele ungir Saul. Só que vocês sabem bem da história de Saul. Saul não era um rei, não era um homem obediente. Era um homem que achava que podia enganar Deus. Então, a partir dos capítulos 12 e capítulo 13 do primeiro livro de Samuel, nós vemos o veredito do Senhor em relação a Saul, desaprovando como rei. Até que chegamos no capítulo 15 do primeiro livro de Samuel, com o último diálogo entre Saul e Samuel. Então Samuel diz para Saul: você agora de fato está renegado por Deus e o seu reinado não foi aceito por Deus. O versículo 1 então do capítulo 16 se apresenta nessa atmosfera. Um homem que sabia do lamento do povo por vários anos, que tinha colocado em Saul alguma esperança e que via agora toda a sua esperança cair por terra por causa de uma decepção. Eu imagino que Samuel ficou profundamente decepcionado com essa situação. E é por isso que hoje eu gostaria de pensar com você sobre decepções. Mas então, a partir dessa primeira sentença desse versículo, Deus começa a dar outras ordens a Samuel e que nos fala muito a respeito de como nós hoje devemos nos portar em relação às decepções que sofremos na vida. Mas a primeira parte desse versículo deixa claro para mim e para você que Deus respeita e sabe que existe um momento de lamentar por essas coisas. Nós somos humanos e nós ficaremos tristes com isso. Veja que Samuel ele fica profundamente decepcionado com essa situação. E ele chora por um tempo e Deus respeita esse tempo. Mas Deus diz: olha Samuel, levanta, enche o chifre de azeite e começa a caminhar. As pessoas vão nos decepcionar. Você percebe que existe aqui uma profunda decepção do profeta Samuel com o rei Saul? Sabe, se nós entendêssemos e aceitássemos e partíssemos para as situações e para os relacionamentos e para as dinâmicas da vida, sabendo que as pessoas vão nos decepcionar, certamente nós não estaríamos tão doentes como estamos nos dias de hoje. As pessoas vão nos decepcionar porque elas são falhas e principalmente aquelas que têm um vazio, que tem uma lacuna nas suas vidas que ainda não foi preenchida pela presença do Espírito Santo, pela comunhão com o Espírito Santo. Então, você precisa saber que as pessoas vão te decepcionar dentro e fora da igreja. Eu não estou dizendo que todos vão te decepcionar, mas que certamente por essa vida você vai passar por decepções. Mas também vejo nesse texto que nós nos decepcionamos conosco. Sabe, eu fico imaginando o profeta Samuel pensando: eu devia ter falado com Saul, eu podia ter feito, pelo próprio bem do povo. E quantas vezes esse sentimento de decepção com a gente mesmo toma conta da gente e faz a gente ficar estagnado, e muito mais do que isso, coloca a gente derrubado no chão, sem forças para levantar. Então é certo que você também vai errar. Assim como os outros vão te decepcionar em algum ponto da sua vida, é certo que também você vai decepcionar alguém e certamente vai se decepcionar. O padrão de santidade de Deus é realmente muito alto, mas a dinâmica disso tudo é entender que Ele age nas nossas imperfeições. Você compreende isso? Então, eu não estou dizendo que você tem que viver uma vida extremamente negativa.
Eu estou dizendo que você tem que viver uma vida em que as decepções que você causará e as decepções que você passará têm que ser contrabalanceadas, têm que ser dizimadas pela esperança que não falha naquele que não te decepciona. O que eu estou tentando te dizer é que o único que não pode te decepcionar é Jesus, porque Ele escolheu ser assim. A nossa natureza é essa, mas a natureza dele é diferente da nossa. Então não é só um papo de filosofia, eu estou falando de coisa prática. Quando você entende de fato que as pessoas vão te decepcionar, que você vai decepcionar as pessoas, mas a confiança e a espera da não decepção precisa estar única e exclusivamente em Jesus, eu garanto a você que o tempo de choro pelas decepções, que é normal, será muito menor e não te deixará no chão. Agora, o interessante, o ponto mais alto desse texto é o final, porque Deus fala assim para Samuel: levanta, sacode a poeira, levanta, se coloca no caminho, porque está na hora de você ungir aquele que é verdadeiramente segundo o meu coração. Você sabe o que Samuel faz depois? Logo depois disso aqui, ele vai na casa de Jessé, vai com medo, porque se você ler os outros versículos você vai ver, mas ele vai, e sabe o que ele faz? Ele unge o rei Davi. Sabe quem foi Davi? Foi um dos maiores reis da história do povo de Israel. Da linhagem de Davi veio Jesus. Então você consegue imaginar aqui agora e colocar na sua mente duas situações completamente opostas? Você veja, a situação que te leva à decepção é caracterizada por esse reinado mentiroso, falso, falido do rei Saul. Mas aquilo que você pode fazer quando você está focado naquilo que Deus é e o que Ele pode fazer por você, está ligado ao reinado do rei Davi. Você percebe? Talvez você esteja me vendo agora nesse vídeo e através da sua vida, algo muito grande Deus esteja querendo fazer e você ainda está caído, decepcionado com pessoas, com igreja, com família, com relacionamentos. Portanto, a palavra para você é: coloque azeite no odre, levante-se e siga pelo caminho. Às vezes o que está à nossa frente, às vezes o que está nos esperando bem à nossa frente é algo grandioso, mas falta a gente se levantar. Você percebe aqui a grande lição? Muitos que estão caídos hoje por causa de decepções estão deixando de encontrar reis Davi logo ali na frente. Muitos estão deixando de ser usados por Deus porque ainda estão chorando por coisas que já devia ter passado. Muitos ainda estão no chão quando deviam estar com odres de óleo na mão, caminhando o caminho para ungir os próximos que virão. Então a palavra para você hoje é: levante-se e caminhe. Apesar da decepção, já é hora de se levantar mais uma vez e caminhar.